te louvamos, te bendizemos porque o Senhor é Deus. Queremos te agradecer, ó Pai, por amanhã deste dia e o privilégio de já poder em grupo estar estudando a Tua Palavra. Amém, Senhor. Vem, Senhor, e prepara-nos para isso, prepara o nosso coração para receber a mensagem através do Espírito Santo. Amém, Senhor. Unge a Darlene para que ela seja a que traga uma mensagem vinda do Senhor para todos Amém, nós. Senhor. Amém. Te agradecemos pela presença de todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, eu gostaria de começar, então, já compartilhando a tela. Luiz, você libera para eu colocar aqui, por favor? Então, bem, a nossa lição hoje se chama Cuidar do Corpo, questão de fé e sabedoria, né? Naquela linha, então, de que nós estamos agora detalhando as questões da sabedoria em relação à fé, né? O primeiro bloco nosso, como o Luiz enfatizou semana passada, foi mais sobre fé em relação à sabedoria e agora a sabedoria em relação à fé. E hoje o tema, então, é cuidar do corpo. O objetivo é refletir sobre a importância do cuidado com o corpo e enfatizar o cuidado da saúde como uma expressão de adoração a Deus. Esse é o objetivo proposto pela revista. E eu vou passar um pouquinho sobre como é que a revista está lidando com isso, para depois pedir licença para avançar um pouquinho. Nosso texto básico é o trecho de uma carta de Paulo para Timóteo, né? E está nesse versículo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa carta de Timóteo, né? O Paulo escreve orientando detalhes, né, da vida pastoral. E uma das coisas, então, que ele levanta é o tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E a gente vai ter como ênfase, eu acabei puxando um pouco para a aula de hoje, essa ênfase entre corpo e espírito, né? Esse suposto dualismo que foi alimentado muito a partir de Platão e tal, e que acabou influenciando o mundo helênico e que no contexto do Novo Testamento, então, tem muito a ver com, se relaciona muito com o cristianismo nascente ali, influencia muito. Paulo é um dos apóstolos, então, que se influencia bastante por isso, embora ele também caminhe bastante pela origem mais semítica, que não vê desse jeito, a gente vai ver daqui a pouquinho já isso. No entanto, na mesma carta de Timóteo, né, em outros momentos, então, o Paulo cita, né? Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Nesse texto, então, o Paulo está relativizando um pouco a questão do cuidado físico. Será que é isso? E aí, ainda no final, mais para o final da carta, né, ele dando as recomendações lá mais específicas, ele fala: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Claro que a gente pode rir um pouquinho dessa história toda, né, do tanto que esses versículos já deram discussão em tantos momentos, em tantos acampamentos de carnaval, que a gente discute mais essas picuinhas da Bíblia e tal. Mão em cima de um versículo só é perfeito, né? Então, entendendo um pouco mais, abrindo um pouco mais, a gente tem como é que Paulo dava essa questão do corpo. Na tradição helênica, né, então, como eu estava dizendo, o ser humano é uma somatória do corpo e da alma, e havia uma valorização muito grande dessa questão do corpo, né, da perfeição e tudo isso, e a alma como o cultivo dos valores internos e das virtudes e tudo isso.
Na tradição semita, o ser humano e corpo é a mesma coisa, não tem pessoa sem corpo, então a partir daí vai tudo na mesma, né? E o Paulo transita, então, como eu estava dizendo, entre essas duas culturas. E em alguns momentos, né, nas cartas de Paulo também, a gente vai encontrar bastante o termo carne, indicando o ser humano dominado por seus instintos e paixões pecaminosas. Então, é bom a gente não confundir essa coisa da carne com o corpo, porque as traduções bíblicas tentam fazer um pouco essa separação, né? Só para lembrar, o próprio Paulo, então, né, em 1 Coríntios, ele fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Particularmente, eu acho que esse versículo aqui serviria muito melhor para inspirar como texto base do que o outro lá, mas ele está falando mais, o texto da revista tende um pouco mais para a questão da saúde, né? E aqui em Gálatas ele diz, né, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Aqui então o Paulo revela essa influência helênica, né, na formação dele. No texto básico, Paulo reconhece em Timóteo uma integralidade. Se o corpo não estiver cuidado, a mente e o espírito sofrerão, assim como a sua tarefa missionária. E a gente quase começa a pensar que o Paulo aqui está usando o corpo só como um instrumento, né? Um mero instrumento, e por isso, então, estaria ainda assim em segundo plano, porque você tem que cuidar do corpo porque ele é útil para a tarefa missionária exclusivamente, né? Bom, a revista vai seguindo, apresentando, então, o relato da criação na Bíblia, que revela o amor de Deus ao nos fazer corpo e espírito fundidos, né? A repetição ali do "e viu Deus que era bom" não é por acaso, né? E então a criação revela que Deus nos fez com o corpo e o espírito unidos, né? E é um presente de Deus, na verdade, para a humanidade, né? E ainda assim, no contexto do Novo Testamento, a questão da encarnação que dignifica o corpo, né? O verbo se fez carne. Então, numa expressão que a gente vai ler lá no finalzinho depois, né? Deus, quando se faz corpo, é que é possível a salvação. Só na medida em que Deus se revela em corpo. E a revista ainda, no finalzinho, vai levantar algumas práticas, vai apontar algumas práticas que a gente deveria se atentar. Exercite o corpo, exercite a mente, alimente-se bem, descanse e siga recomendações médicas. Esses são os textos que a revista aponta naquele tópico palavra que ilumina a vida, né? Essa é a apresentação da revista para esse tema. E a ênfase é muito na discussão da suposta preponderância do cuidado com o espírito em relação ao corpo. E aí me chamou a atenção para essa discussão mesmo, né? Boa parte de nós cresceu na igreja e a gente carrega esse contexto todo de que o corpo, ele tem seu valor, deve ser cuidado porque ele é instrumento da missão, e não em si teria um valor, né? Eu me lembro que a gente foi crescendo com essa ideia. E aí comecei a buscar, então, pesquisar um pouquinho sobre as ideias que se tem sobre corpo, né? Na Antiguidade Clássica, a gente tinha a perfeição, né, do corpo como virtude desejável. Na Idade Média, a gente vê um corpo reprimido, sofrido e esquecido. O Renascimento traz o antropocentrismo, mas um antropocentrismo mais racional. E aí, então, ele fica separado da questão do espírito. E a modernidade, que preconiza um pouco do corpo livre, na verdade, ela acaba se sujeitando a alguns padrões impostos de fora, e a gente outra vez perde o controle sobre essa complexidade aqui, corpo, mente, espírito. O problema é o desequilíbrio mesmo, né? A gente aprendeu que o corpo deve estar submisso ao espírito. E aí comecei a pensar um pouquinho nos caminhos e descaminhos da igreja com respeito ao corpo. Fui buscar lá no protestantismo um pouquinho de Lutero.
eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a história do Lutero, viajando lá pela Alemanha, em algumas cidades onde ele se estabeleceu, onde ele nasceu e morreu e tal. E aí, então, a presença, né, os sinais da questão do corpo me chamam a atenção, assim, o fato de se casar, né, e então de afirmar a necessidade da sexualidade, do exercício da sexualidade como natural entre as pessoas e como bênção, né? Aparentemente, o Lutero e a Catarina tiveram um casamento bastante bom, né? A Catarina era uma mulher muito forte também e soube lidar, aparentemente, com tudo aquilo, com a situação toda de ter um marido tão... com uma vida muito misturada, né? Entre o seu exercício de professor, de líder religioso e tudo isso. O Lutero, uma das coisas que o Lutero afirmava bastante também, e o movimento protestante de uma maneira geral, né, os precursores do protestantismo, é da nulidade do efeito das penitências, né? Quer dizer, o corpo não precisava sofrer por conta disso, né? A proteção do corpo. No entanto, o Lutero tinha um certo descaso com a sua própria saúde, né? Muitas vezes a gente lê ali observações da família e de amigos com respeito à necessidade, à importância dele cuidar da saúde, e ele era um pouco displicente com isso. Morre, inclusive, numa situação assim, né? No meio do caminho, ele ficou tão doente que precisou ficar parado na casa do amigo que cuidava dele lá, e acabou morrendo lá em Eisleben, então, por conta de uma doença, né? O Lutero morreu com 63 anos, alguma coisa assim. Mas ele escreveu lá no comecinho, assim, olha, cada cristão tem duas naturezas, uma corporal e uma espiritual. Por sua alma, ele merece ser chamado homem novo, espiritual, interior. Pela carne e pelo sangue, merece ser chamado homem corporal, velho homem e homem exterior. Embora, então, aparentemente, ele já traz um pouquinho da questão do corpo, né, reconhecendo a corporeidade um pouco, mas, assim, no contexto teológico, aparentemente, ele ainda lidava um pouco com essa dualidade, né? E outros reformadores, como o Calvino e o Zwinglio, mais ainda, né? Atentos à lei, e o corpo estava ainda mais desvalorizado. A ênfase na vida piedosa maior do que na alegria da vida cristã. E aí a gente entra no terreno do puritanismo e do dualismo. E eu trouxe aqui dois exemplos, né, bem clássicos dessa questão. O livro O Peregrino, né, segundo eu andei lendo por aí, O Peregrino é o segundo livro mais impresso, mais conhecido depois da Bíblia e tal. E o clássico quadro dos dois caminhos, né, que mostra assim com muita clareza também a questão desse dualismo, né, da submissão do corpo ao espírito como condição essencial para a salvação. Quando a gente chega a olhar o metodismo, aí a gente muda um pouco o aspecto. Wesley foi inovador e o Edivaldo, no comecinho aí da aula, começava já até a tocar um pouco nessa questão por conta da teologia da criação, né? Mas eu vou focar um pouquinho aqui só nesses dados que a gente tem sobre a preocupação que o Wesley tinha com a saúde, com o bem-estar do corpo, né? Ele, em vários momentos, ele recomenda a questão, uma disciplina com relação ao sono, recomendava as caminhadas, a questão das lutas que ele fez, né, com respeito a vícios e tudo isso. Ele sempre se dizia animado, sempre afirmava que tinha boa saúde, que não se sentia cansado, e que mesmo no final da vida ele continuava reafirmando isso, né? O Wesley viveu 87 anos, quando a expectativa média era 33 a 40 anos nesse período. A espiritualidade e a saúde mental também eram importantes para ele como saúde geral, né? O tanto que ele enfatiza a questão da espiritualidade, que é bem conhecida, mas a saúde mental através de recomendações com relação a alguns hábitos importantes, né? Algum cultivo de virtudes nesse sentido de manter a saúde mental, né? A humildade, a autoestima, o autoconhecimento. Ele enfatizava isso nos textos, nos sermões, nas cartas, sobretudo que ele mandava como formação, né, aos pastores e tudo isso. Ele escreveu, bem conhecido, né, que ele escreveu
orientações sobre a medicina para os pobres, popularizando conhecimentos, e ele, inclusive, questionava o fato de que só médicos formados pudessem exercer a profissão. E que médicos formados, muitas vezes, não despertavam, não percebiam necessidades realmente do tratamento das pessoas, né? Ele também levanta questões com respeito à saúde e ao trabalho, né? E recomendava que as pessoas, na medida do possível, evitassem trabalhos insalubres. A nossa revista cita esse trecho de uma carta que o Wesley escreve para um pastor e amigo, né? E aqui, então, é o Barbosa, né, no livro dele, que cita essa questão, esse trecho dessa carta. Se a saúde é importante para você, não jante nada depois mais do que um pouco de leite ou cereal com água. Com a ajuda de Deus, isso lhe protegerá de uma desordem nervosa, especialmente se levantar bem cedo todas as manhãs, quer pregue ou não. Seja ativo e diligente, evite a preguiça, a moleza, a indolência. Fuja desse tipo de coisa, senão nunca passará de um meio cristão. Seja limpo. Ele faz uma porção de recomendações sobre essa questão da higiene, da limpeza, de manter as roupas sempre limpas e asseadas, mesmo que remendadas, mas que estivessem sempre limpas e que a casa deve estar sempre limpa. É bem interessante como é que ele enfatiza essa questão da higiene, né? Evite todo o aspecto desagradável, a sujeira, o desasseio em sua pessoa, em sua roupa, em sua casa e em tudo que lhe rodeia. Não use tabaco. É um capricho impuro e daninho. Deve romper com esse costume pernicioso. A gente percebe nesse exemplo dessa carta aqui, corpo, no sentido da saúde geral da pessoa, né? E não só como não que o corpo tivesse prioridade, né? Não vai ter prioridade, então, porque ele é um integral na saúde geral. Isso que eu acho bem interessante no Wesley, né? E o interessante também é que, a partir dessa perspectiva de que o cuidado com o corpo é importante, ele desenvolve um engajamento social e político para defender a vida das pessoas. Ele começa a falar da escravidão, da escassez de alimentos, dos empréstimos para os pobres, ele incentiva doações e tudo isso. E aí que eu sintetizo um pouco isso nessa questão de que só quem cuida do seu corpo... Desculpe, eu já tinha mudado isso aqui. Eu acho que não é só quem cuida do seu corpo. Eu já mudei esse arquivo e peguei o arquivo anterior. O cuidado com o corpo nos sensibiliza para o sofrimento do corpo do outro. Não é só quem faz isso. Então, eu já mudei aqui, mas quem cuida do seu corpo está sensível para o cuidado do corpo do outro. E essa percepção de que é o corpo que está sofrendo é que começa a incomodar outras pessoas depois no avanço aí da teologia. Puxei também a questão do quadrilátero, porque primeiro que eu acho essa coisa aqui uma das coisas mais preciosas que o metodismo nos trouxe como herança, e acho que ele ajuda a sintetizar também. Na história do desenvolvimento do quadrilátero, tem um texto do Helmut que descreve com primor tudo isso. Então a gente vê assim, o protestantismo enfatizando muito a Bíblia. O catolicismo já introduziu a questão da tradição junto com a Bíblia, reforçando um pouco a ótica da nossa história, né? O anglicanismo traz a razão junto, né? Por conta ali dos filósofos daquela época e tudo isso, já trazem a razão para ajudar a compreender a teologia. Então, era a Bíblia, a tradição e a razão. O metodismo, então, desenvolve a questão da experiência, mas é só em 1980 que a gente tem, de fato, aquele quadrilátero que formava a Bíblia como um dos 4 pontos, né? E foi o metodismo brasileiro, em 1985, que desenvolveu essa colocação dentro do quadrilátero da criação, colocando, então, a Bíblia como o centro ainda, mas iluminado sempre, né, pela experiência, pela tradição, pela razão e pela criação. A introdução da criação nesse contexto do quadrilátero tem um sentido assim de negação do antropocentrismo, e isso é uma coisa bem interessante no sentido de nos levar outra vez, então,
para a integridade nossa em relação a todos os outros elementos, né? Nós somos parte da criação e não o centro, né? Deus se torna salvador na encarnação. Esse é um dos motivos que levou, então, o metodismo brasileiro a introduzir também essa questão da criação do quadrilátero e a afirmação de que nós temos e somos corpo. Então, essa questão de que a corporeidade é um elemento importantíssimo dentro do contexto da compreensão da teologia. A gente chega na avaliação que a teologia da libertação colocou. Na verdade, aquele movimento todo, né, dos anos 70 e que culminaram nos 80 ou por aí, de qualquer maneira, tinha esse caráter mais materialista, digamos assim, né, de então enxergar que o corpo tinha que ser a nossa preocupação. Na opção preferencial pelos pobres, nas proposições com respeito à opressão, às injustiças e às desigualdades, eles são temas derivados de uma corporeidade que é reconhecida pela teologia. Então, a teologia da libertação recoloca o corpo como um aspecto importante, embora não desenvolveu como o metodismo chegou ali na colocação da criação, né? O Cristo é visto no outro, é visto no pobre, é visto no corpo oprimido. Uma das consequências dessa visão da corporeidade, né, está materializada nas músicas, por exemplo, e por isso que eu coloquei, então, na sexta-feira, né, postei no nosso grupo o que estou fazendo se sou cristão, que foi uma música que nasceu nessa época, dentro da igreja presbiteriana independente, né? Então, essa visão muito de que a nossa vida tem que estar norteada no que a gente está fazendo concretamente, na nossa atuação concreta com respeito ao outro que está sofrendo. Eu estou citando aqui essa outra música que não sei quantos conhecem, né? Louvar ao Senhor, eu louvarei, os pés da terra não tirarei. E foi nesse contexto também que surgiu o corpo da Cimei e do Flávio, que eu coloquei ontem no nosso grupo. Outras músicas vão surgindo, né? Hoje o culto da nossa igreja, né, colocou várias músicas assim, o Paulo Caiuá está mudando aquela liturgia, que está uma beleza. Introduzindo então com essas músicas, né, outra vez essa preocupação mais ampla com respeito à religiosidade, quer dizer, nossa vida espiritual não pode descuidar do nosso corpo e do corpo do outro. Mas aí ainda vem uma leitura feminista da Bíblia, que avança outra vez no sentido de que começa com uma crítica de que a teologia da libertação, no fervor da luta social, se esquece das subjetividades, dos desejos e das ambiguidades dos indivíduos. E aqui eu cito então duas frases de duas teólogas que trabalham muito essa questão da leitura feminista, né? A Ivone Gebara, que diz assim: é o corpo que sente o êxtase divino e é ele que sente a opressão. É ele que se transforma em lágrimas, gritos de dor, em fuga, calafrios, ódios e perseguição. Mas também é ele que se transforma no arrepio de ouvir uma canção de amor, do frio da barriga de uma nova experiência, no movimento de uma festa. É o corpo que morre e ressuscita. É o corpo que toca as chagas. É o corpo que chora. É o corpo que unge. É o corpo curado. É o corpo que se alegra. É o corpo prostrado. E a Nancy, entre tantas outras coisas, né, escreve, por exemplo, que se Deus te encontra para além do corpo, então tudo pode ser feito ao corpo. A teologia que nega a dimensão da sexualidade, do prazer e do gozo, se abstém igualmente de enxergar a realidade da exploração sexual no continente. Então, enquanto a gente não entende o que acontece com os corpos, não só na situação, não só na saúde e tal, mas também lá no íntimo do seu ser, né? Por exemplo, a questão da sexualidade e das diversas formas de prazer e gozo que não estão relacionadas exclusivamente à questão da sexualidade.
mas esse aí junta um pouquinho com o texto da Ivone aqui, né? A expressão da espiritualidade também se manifesta no nosso corpo individual, né? O arrepio que nos dá a questão da adoração tantas vezes. Então, essa teologia que releva o corpo, ela está desmerecendo e, portanto, permitindo e até se fazendo cúmplice de explorações que acontecem por aí e de opressões que acontecem por aí com relação ao corpo. Essas leituras todas, elas nos ajudam a recolocar essa questão do corpo, eu acho, como um tema que a igreja tem desprezado. Se a teologia, enquanto estudo, tem avançado um pouco e tal, recentemente, tanto tempo que demorou, né, para isso, mas enfim, avançou um pouco nas suas expressões, né, não estou dizendo que não houve teólogos antes que pensaram essas coisas também, mas hoje a gente se tornou movimentos e tal, e a gente encontra mais coisas acontecendo um pouco em relação a isso, mas as igrejas, né, na sua vivência de comunidade religiosa, não prestam atenção decididamente na questão do corpo. E essa é uma das questões, eu acho, que motivam também o fato da gente estar sendo, essa nossa igreja, agora eu estou dizendo a igreja que considera a fé e sabedoria como pontos importantes, como tripé, como fundamento importante para nosso trabalho de reflexão e de espiritualidade, essa igreja tem se esquecido do corpo e, por conta disso, tem sido atropelada por outros movimentos que valorizam mais o corpo. O neopentecostalismo, por exemplo, traz alguns movimentos, né, nas suas expressões religiosas e litúrgicas que tem muito a ver com o corpo, de uma maneira completamente distorcida e até assim, apagando, na verdade, instrumentalizando e tudo isso. Mas, de qualquer maneira, o corpo se faz presente. E aí a gente tem que pensar nisso quando pensa, sobretudo, na América Latina, no Brasil, enfim. Além disso, eu acho que a gente tem outros temas com relação a isso, que eu fui listando um pouco aqui e gostaria de propor para a gente, quem sabe, cada um de nós pega um pouco isso e pensa um pouquinho e compartilha alguns sentimentos, mesmo que mais superficiais, que é o que o momento aqui nos possibilita. Mas deficiência física, por exemplo, eu achei muito esquisito, né? A nossa revista, no texto dela, na revista impressa, a lição ela é ilustrada por uma foto de uma pessoa com deficiência competindo nas Olimpíadas, né? Mas depois o texto da revista não fala nada a respeito de deficiência física. Não fala provavelmente porque as nossas igrejas não trabalham nada a deficiência física. A violência que acontece com o corpo, ela também não aparece tanto nas nossas preocupações, né? Pouca coisa. Aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente tem agora, muito recente, 2 ou 3 pessoas envolvidas com a temática da violência com a mulher, mas ainda é tão incipiente, né? Racismo é uma coisa que não acontece como discussão, né? A gente diz nos nossos documentos, a gente se declara e tal, mas trabalhar mesmo essa questão, a gente não trabalha tanto. Os padrões impostos é um outro tema que também tem passado meio de fora, né? Eu me lembro que há uns 3 anos, talvez, a gente teve uma lição da escola dominical na classe de jovens, eu ainda dava aula na classe de jovens e a gente trabalhou um pouco esse tema dos padrões impostos, né? Tanto da saúde como da beleza. A erotização infantil que a gente percebe, inclusive nos nossos encontros com crianças na igreja, né? A sexualidade, gênero, imagina que a gente trabalha isso na igreja, a gente não enxerga isso. E um tema que me é muito caro, que é a liturgia e os órgãos dos sentidos, né? Quando a gente visita um culto ou mesmo uma aula de escola dominical, aparentemente a única coisa que a gente precisa é de um bom ouvido. De resto, não precisa de mais nada. A gente trabalha músicas bonitas, a gente trabalha uma pregação, leitura bíblica, anúncios, todos eles só usando o ouvido. As pessoas não
não se tocam, as pessoas não veem quase nada, né? A nossa liturgia protestante tradicional, ela não tem sequer gestos, né? Cheiro, de jeito nenhum, né? Olfato, paladar, passa longe de tudo isso. Vamos voltar no texto base nosso lá, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Se a gente não cuidar de si mesmo e da doutrina, né? Acho que talvez a revista tenha tomado esse versículo como texto base, justamente trabalhando a questão da fé e da sabedoria, né? As dualidades aí, que não são dualidades, que são dois lados da mesma moeda, no sentido de que a gente tem que cuidar de si, do corpo e da doutrina, das coisas que nos mobilizam na espiritualidade, mas também na mente. Acho que é mais ou menos isso. Não sei como é que a gente volta aqui, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho agora vocês, para ajudarem a gente a fechar um pouco essa aula, né? Porque eu acabei pegando por uma possibilidade aqui, mas acho que cada um pode ajudar a gente a trazer outros contextos, sabe, dessas listas ou até de outra. Então, gente, eu acho que a Darlene, quando ela... Bom, o tema corpo já é por si só um tema instigante, né? Então, quando a Darlene vai fazer essa caminhada, ela vai tocando em diversos pontos nevrálgicos, né? Os preconceitos, as discriminações, as nossas dores, as formas como a gente não lida bem com essas questões, enfim. Eu acho que é isso mesmo. O corpo, para nós, em pleno século XXI, é um problema, né? A gente não sabe lidar com ele, a gente não sabe olhar para ele, a gente não sabe... Eu sinto isso com muita clareza. E o mais me impressiona também porque eu me penso assim, sou uma pessoa mais velha, então isso são anos de acúmulo de preconceitos que a gente vai construindo na cultura pessoal da gente. Mas eu me dou conta que os jovens, os juvenis, as crianças também são muito travadas com relação ao corpo. Eu fico muito impressionada com isso quando eu observo os jovens, os juvenis, as crianças mais próximas de mim, assim. E eu não sei nem por onde começar, eu confesso isso, assim. Eu fico me dando conta que as crianças não conseguem lidar, a gente talvez não crie um cenário favorável, né? Essa é a minha constatação, não tenho nada para defender ou para propor, mas eu constato isso, né? Eu pedir licença um pouquinho que eu preciso sair e já volto. A palavra está aberta aí para quem quiser. Eu engancho aqui, então, no final a Darlene coloca uma série de pontos, né, de questões que também envolvem a discussão sobre o corpo, né, a corporeidade, e isso me fez lembrar uma delas, né, na questão dos padrões. Me fez lembrar o que está circulando recentemente no Facebook aí, de uma pastora que até me disseram que ela é filha daquela cantora famosa, agora me fugiu o nome, mas é filha de uma cantora que virou pastora, que está muito comum hoje, dá mais dinheiro ser pastor do que qualquer coisa, então tem muito charlatão aí virando pastor ou pastora para ganhar dinheiro. Então essa mulher, ela foi e fez uma declaração que os gordos não entrarão no reino dos céus, que os gordos não vão para o céu. Eu digo, nossa, tô fora, né? Eu pensei cá comigo assim, tô fora, né? Imaginem, irmãos e irmãs, os absurdos que as pessoas são capazes de dizer em público. Aí vem aquele outro lá da Batista Lagoinha, que é muito famoso também, que está na mídia, que não sei o que todo mundo adora, porque canta, porque bate palma, porque levanta as mãos para o céu. Para mim vai para o inferno, é ele que vai para o inferno. Dizer que pessoas homossexuais não podem entrar nas igrejas. Como não podem? Se é justamente onde elas têm e precisam estar. Então, quer dizer, nós estamos vivendo uma era de uma barbaridade. E tudo isso tem a ver com essas questões de como encaramos
a nossa relação com o corpo. E as igrejas evangélicas, em muita medida, são igrejas que reprimiram muito o corpo. Por exemplo, eu, no meu tempo de criança, de jovem, hoje, claro, já não é mais tão assim. Você falava assim, dançar é pecado. Você não pode dançar porque é pecado. Hoje nós sabemos que dançar é fazer exercício físico. Eu, volta e meia, estou dançando na cozinha aqui com a Astrid, né? Porque é exercício físico, tá? Claro, tem toda uma questão de sensualidade na dança, etc, etc. Mas nós temos que separar muito bem as coisas. A outra coisa que me veio à mente é que, em certa medida, a própria liturgia protestante, evangélica, também, em certa maneira, ofereceu ao longo do tempo no Brasil, né, em outros lugares também, uma certa repressão ao corpo. Eu me lembro do, do professor Mendonça, pastor também, reverendo Mendonça, historiador e tal, que ele, nas aulas de história do protestantismo no Brasil, ele dizia assim, o protestante é tão reprimido que até para cantar os hinos do inário evangélico ele tem uma postura, uma posição padrão, que é pegar o inário com as duas mãos na frente e o máximo de movimento que ele pode fazer é uma leve levantar dos calcanhares assim para frente e para trás. Então ele fazia uma comparação disso com os novos movimentos pentecostais que faziam muita dança, e hoje fazem, né? Quer dizer, existe também do nosso lado, protestante mais tradicional, problemas. Existe do lado da exacerbação desses grupos novos, neopentecostais e tal, que estão falando essas barbaridades aí, mas do nosso lado também existe, quer dizer, tem muita coisa a ser trabalhada aí. E isso que a Darlene mencionou também da figurinha, da imagem que está aí, né, do corredor paralímpico, né, na revista, só queria dizer que foi aprovado no Concílio Geral, no último Concílio Geral, uma pastoral da pessoa com deficiência. Inclusive eles não chamam assim, né, pessoa diferentemente capacitada, tem uns outros termos lá mais politicamente corretos, mas não é assim com deficiência. Não, mas o correto é com deficiência, porque é assim que as pessoas com deficiência gostam de ser chamadas, né? Então, mas parece que teve toda uma discussão, eu não tenho muito presente, agora me veio à mente isso, porque eu lembro que aconteceu isso, né? Inclusive, quem liderou essa proposta aí, apesar de ser uma pessoa ultraconservadora e tenho muitas reservas contra ele, mas é um pastor cego da terceira região, que está aqui no interior, onde tem aquela escola metodista aí, que eu não lembro o nome do lugar, aqui no interior de São Paulo. Ele liderou esse processo, e na época, inclusive, a Elizabeth Renders, né, que é a esposa do Helmut, que milita nessa seara aí, mas mais na área educacional, deu muita consultoria nessa proposta e tal. Então é uma proposta muito boa, mas nós já estamos chegando no Concílio Geral seguinte e parece que nada aconteceu, tá? A não ser assim, faz uma rampa aqui na igreja e tal para facilitar para as pessoas que têm dificuldade de caminhar ou para os cadeirantes. O máximo que foi feito foi isso. Mas eu não vi muita discussão do assunto nesse período na igreja. Vai de volta. Eu acho, Darlene, que você faz assim uma teologia do corpo na sua exposição. Você faz um rastreamento desde a tensão entre a concepção semita e grega até hoje, porque elas ainda perduram até hoje, né? Passando por todas as tradições aí que você foi elencando, até chegar à teologia da libertação. E reconhecendo um certo limite ainda nela, né? Mas pelo menos ela dá um grande avanço. Acho que esse é um ponto que eu gostaria de sinalizar. Acho que outro ponto é que o corpo
na verdade, é essa materialidade onde a gente entende tudo e, ao mesmo tempo, onde a gente não consegue aprender o que ele é, porque ele escapa das nossas mãos. Ou seja, por mais próximo e presente que ele seja, o corpo não é uma realidade apreensível, né? Enfim, nós não podemos aprendê-lo naquilo que efetivamente ele é, porque não dá para a gente reduzir o corpo a uma leitura biológica somente, né? O corpo histórico é o corpo do desejo, enfim, é o corpo em todas as dimensões. E como ele é essa materialidade, ele recolhe todos esses aspectos que você foi explicitando na sua leitura, né? Eu acho que você explicita um elemento muito, eu acho que chave desde a teologia wesleyana, né, naquele quadro, começando com a visão luterana, católica, etc. Eu acho que é uma novidade, né, a ser explorada. Na tradição católica, isso é um problema desde sempre, né? E ainda continua sendo. Por isso que a gente vê explodindo no interior do catolicismo questões da pedofilia, né? Questões de sacerdotes que sofrem com alcoolismo, com uso da droga, com homossexualidade, etc, etc. Quer dizer, isso há uma crítica de um jornalista francês, que é um sociólogo também, que ele faz uma análise a partir de uma pesquisa na Europa, leva 3 anos, e mostra o problema do catolicismo, principalmente do Vaticano, como algo homossexualizado, né? Então, e além de todos os dramas que aí estão presentes que a gente nem se dá conta. Então, acho que isso é um transfundo gravíssimo, né? Acho que o catolicismo hoje ele vem se ressentindo com isso pelo longo peso e pela longa história. Só para a gente ter uma ideia, enquanto que na metade do século passado acontecia a Revolução Sexual, inspirada na base de Reich, que é um pensador alemão, médico, psicanalista, que escreve A Função do Orgasmo, a Revolução Sexual, etc., etc., o Papa Paulo VI lançava uma encíclica chamada Humani Vitae, ou seja, instaurando a contra-revolução sexual dentro do catolicismo. Então, isso só para a gente poder pegar essa tradição, como você traz no âmbito do metodismo, como ela se dá no campo do catolicismo. É um problema profundamente arenoso e complicado e delicado, tanto dos religiosos, das religiosas, dos leigos, e assim por diante, né? Eu acho que esse é um aspecto. Mas eu acho que há uma coisa para eu fechar a fala que nós deveríamos assim pensar um pouco, né? Eu diria assim, se do ponto de vista da teologia e da fé nós fizemos hoje uma aproximação mais tranquila de Marx, ou seja, de um modo ou de outro Marx está dentro da nossa teologia, e Marx é um judeu. E Marx não pensa com metáforas gregas, Marx pensa com metáforas bíblicas. Marx não tem uma visão grega do homem, de corpo e alma, né? Marx pensa o corpo enquanto um todo. Nós ainda não fizemos uma certa aproximação tranquila do Freud judeu. Freud é um semita também. E quem escancara a questão da sexualidade é Freud. Ou seja, Freud é um pensador do século XIX que ainda nós não fizemos um acerto de contas com ele. Não no sentido de negá-lo, mas no sentido de que ele é um pensador semita, como Marx é um pensador semita, que traz à tona um tema que está na raiz de todas essas questões que estão explodindo hoje no nosso contexto, né? Acho que nós teríamos que retomar uma leitura de um Freud semita que põe a sexualidade em suas nuances todas, né? Desde os traços da prazerosidade até os traços da perversão, por aí afora. Por exemplo, o feminicídio, né? São traços de perversão, né? Quer dizer,
a violência do homem em relação à mulher são traços de perversão. E outras tantas formas, o que se faz com as crianças, né? A própria pedofilia, porque a temática da sexualidade é uma temática que não tem contornos, ela não se limita a isso, aquilo, aquilo outro. Ela é uma realidade indeterminada. Nós não conseguimos determiná-la ainda, né? Nesse sentido, junto com Freud, um outro pensador judeu que nós teríamos que trazer para pensarmos, porque ele dá um salto, ele é do século XVII, que é Spinoza, né, um pensador português que morre na Holanda. E Spinoza, ele tem na sua ética uma leitura muito interessante do corpo. Porque ele vai pensar o corpo como uma metáfora da alma e vai pensar a alma como uma metáfora do corpo, porque não há essa separação, né? Então, Spinoza e Freud, nesse sentido, são ainda, me parece, dois pensadores decisivos que as nossas teologias das várias tradições, mesmo as nossas filosofias, as nossas ciências antropológicas, deveriam reencontrar nesse caminho, porque são dois autores que colocam essa questão de uma forma tão explícita e de uma forma muito assustadora. Quer dizer, no entanto, que é uma leitura preconceituosa de Freud, que ele é um pansexualista, vê sexo em tudo. Isso é uma leitura muito deturpada e uma leitura de quem não entendeu Freud desde a sua interioridade e do seu pensamento, né? Eu diria assim, para fechar, que acho que você abre um tema que é o suporte material para pensar todas as outras questões. A vida, a reprodução da vida, a saúde, a própria doença, o encontro com o outro, a prazerosidade, o desprazer, a questão da alimentação, e as formas de sexualidade. Enfim, eu acho que o corpo é esse ponto de partida e chegada que não se esgota, né, que continua em abertura. Nós não equacionamos essas questões, nem sei se vamos equacionar, mas eu acho que a gente tem leituras, né? E você, no seu desenvolvimento, você vai revelando, quer dizer, o modo como o corpo vem sendo tomado, vem sendo assumido, vem sendo lido, enfim, vem sendo vivido. Eu pensaria um pouco nessa direção, no sentido de que talvez essa chave seja uma das chaves mais decisivas que nós teríamos que estar pensando. Ivonete tinha pedido a palavra, Ivonete? Ó. Não. Acho que ela não está conseguindo destravar consegui agora. Consegui. Estão me ouvindo? Sim. Pois é, o que eu falei é que eu não tinha pedido a palavra, mas já que você tocou no assunto, eu quero. Com a mão, eu achei que tu tinha falado, pedido. Não, mas eu quero, agora eu quero. Tá bom, pega então. Não, os pontos que a Darlene levanta, né, terminando a exposição dela, que aliás foi uma exposição excelente, maravilhosa, como todas as nossas aulas aqui na classe alternativa. Eu acho que nós precisamos, a igreja precisa ter um modelo de escola dominical. Eu falo de escola dominical, talvez também culto, não sei, de educação dentro da igreja, que traga para discussões a nossa experiência concreta mesmo. Por exemplo, a nossa classe alternativa faz muito isso. A gente traz a história, a gente traz a filosofia, a gente traz sociologia para dentro das nossas discussões. Quando a gente falar de racismo, por exemplo, na igreja, nós precisamos trazer um pouco da história, nós precisamos mostrar como que essas populações que sofrem o racismo foram constituídas. E a gente não vê isso nas discussões fora da classe alternativa, né?
Porque a gente só pega a Bíblia e lê a Bíblia tentando entender, fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia e pronto. A gente precisa trazer essas experiências concretas para a discussão, né? E a história para a discussão, a filosofia para a discussão, tudo isso que a gente faz. Obrigada, viu, Darlene? Foi uma aula e tanto, viu? Eu queria recomendar a leitura do texto da Andréa Fernandes, a pastora que coordena a área de escola dominical, que o pastor publicou hoje no boletim. Que trabalha um pouquinho isso, né? Que a escola dominical é o espaço em que a gente pega a Bíblia e não tem medo de pegar as outras ciências para conversar. É bem isso que você está falando, Ivonete. É o espaço da aula, né, Dalena? É o espaço do conhecimento. Então, aí a gente avança todos os outros sinais, porque está permitido, né? E na igreja parece que a gente veta isso um pouco, né? Eu queria acrescentar um outro comentário, assim, sem fechar, mas só pensando alto, né? O quanto que o corpo... Eu sempre pensei isso, e mais do que nunca estou vivendo uma experiência pessoal nos últimos tempos, que me leva a reafirmar isso. Do quanto que o corpo é o lugar dos sentidos, né? É o lugar onde tudo aquilo que a gente sente, percebe, ouve, crê, pensa, sente, come, gosta, se mistura. Eu diria assim, um processador de dados, né? E aí eu percebo que, da mesma forma como a gente tem uma dificuldade enorme de pensar a vida na sua integralidade complexa, aí eu penso em Morin, penso na forma como ele apresenta, né, a realidade, assim, no sentido de que tudo tem a ver com tudo e, no fundo, as pontas não são pontas, elas são partes, né, de processos. O corpo é esse lugar onde a gente tem a oportunidade de processar a vida na sua inteireza. O que no geral acontece com a gente? Os preconceitos, as discriminações, a cultura que a gente em que a gente é criado, as práticas e ideias que a gente vai formulando, enfim, vão, de alguma maneira, dando limites para o nosso corpo. E a gente vai sonegando, né, compreensões daquilo que o corpo vai nos dando, vai nos dizendo. E aí nós vamos naturalmente dando mais exponencialidade a uns ou outros aspectos. E esse cadinho, né, que é o nosso corpo, que é onde a gente sente e percebe todas as coisas, a gente vai meio que formatando nesta lógica que a sociedade mesmo espera, que a gente reprima os desejos, que a gente se impeça de sentir os afetos na totalidade, que a gente, enfim, e aí a gente vai se quebrando, vamos dizer assim, se amoldando, se encaixotando, né, em alguns aspectos. Eu tenho vivido uma experiência de doença nos últimos tempos e eu tenho ficado impressionada de ver o quanto que a doença não, naturalmente, não é impressionante de saber, porque isso, teoricamente, já sabia, todos sabemos, mas é na prática de sentir o quanto que os efeitos da doença e vamos dizer assim, as medicações que a gente toma para determinadas situações X da doença, elas repercutem em outras partes do teu corpo, demonstrando claramente que nós somos um todo e que não tem essa medicina específica que os médicos querem dizer para a gente, né? Ó, é isso que nós vamos tratar, se acalma, é essa coisa. Não, não é isso. Porque o tratamento de uma coisa cria uma situação em outra e assim por diante. Então, essa capacidade do corpo de sentir o todo e de devolver para a gente, né, um resultado que na verdade até pode se manifestar nas partes, mas não só nas partes, para mim é a maior evidência daquilo que a vida inteira eu pensei, mas que agora eu estou conseguindo experimentar como nunca, né? Eu estou falando devagar hoje para vocês, porque eu estou assim com a minha boca completamente tomada de aftas.
resultante de uma medicação que eu estou tomando para uma outra doença, quer dizer, então cria uma segunda doença. E é uma loucura, né? Daí tu vai tratar essa doença e aí o tratamento dessa doença vai desencadear provavelmente um outro problema em outro lugar. Enfim, quer dizer, nós somos um organismo vivo, né? Que conversa entre si. Nós até podemos não conversar com todas as partes do nosso corpo, mas o nosso corpo conversa entre si e não tem como não ser assim, né? Então, assim, essa para mim é a grande aprendizagem da vida hoje, que quando a gente vai conversando no tema que a Darlene expõe, vai ficando mais claro do que nunca, né? Não há supremacia de um aspecto sobre o outro, né? O corpo é uma totalidade. Tu queria falar, Lucas? Parece que eu ouvi tu dizer assim. Tá. Eu gosto de falar, às vezes, para vocês terem ideia de como tudo isso chega para uma pessoa normal, tá bom? Como é que o quê? Como todas essas falas chegam para uma pessoa comum. Ué, como assim todas as pessoas comuns? Porque, Bobo! para pessoas como vocês aí vai ser difícil. Está sendo uma experiência muito boa para mim. Bom, Tá bom. Primeiro, a Darlene deu uma aula no ano passado sobre o capítulo 9 de João. E ela falou que o mundo preparado para o deficiente, ele é melhor para todos. Né? Quando a gente prepara o mundo, prepara os prédios, prepara o acolhimento para os deficientes, o mundo fica melhor para todos. E a aula de hoje, ela também, assim, o que eu entendi também é que nós não estamos preparados nem para a eficiência, quanto mais para a deficiência. Né? E estamos lidando ainda bem mal com aquilo que o Edivaldo colocou esses tempos atrás aí, Deus encarnado, né? Se Jesus é Deus ou não. Então, essa lida nossa com o corpo ainda não conseguiu nem solucionar esse problema, esse Deus encarnado, né? Esse Deus encarnado mostra essa união do corpo, do espírito e tudo, né? Do que a Rosa acabou de falar. E a gente não conseguiu ainda dar conta disso tudo, talvez nem dê, né? E é isso. Foi maravilhosa a aula, Darlene. Muito obrigado, viu? Eu estou aprendendo muito com todos vocês. Para mim, vocês foram um achado. E a gente nem estava escondido, hein, Lucas? Então, mas é que... Eu quero fazer coro à fala do Lucas. Para mim também, vocês foram um achado. Eu estou adorando as aulas, muito boas. Eu não falo, eu só quero ouvir. Eu estou aqui me enriquecendo. Muito obrigada, viu, Darlene? Foi ótima. Que bom, Edna. A gente está muito feliz contigo aqui, viu? Acho que nós nos achamos, né? É verdade. Parece que a Zoé queria falar, ou é impressão minha, Zoé? Liga. Ó. Ok? Ok. E aí me chama a atenção para uma outra questão. A gente está junto há tanto tempo e, de repente, na lição da escola dominical que a gente descobre o quão rico é o outro, passando tudo isso para a gente, entendeu? E aí eu fico pensando assim, como que eu nunca parei para pensar em tudo isso que a Darlene falou? E descobri que eu realmente nunca tinha pensado na importância do corpo. Sempre separado, se o corpo é para isso, a mente é para aquilo, na mente o espírito... Não, é um conjunto maravilhoso. Depende de mim dar a cada um deles o valor que eles têm. E eu acho assim, como sempre, os professores que têm dado essas aulas são muito bons. E hoje também a Darlene entrou na lista das lições muito enriquecedoras. Muito obrigada, Darlene, valeu mesmo. Que legal, né? Muito bom, né? A Darlene é um achado também para nós, viu, Lucas? Que a Darlene trabalhava com jovens. E aí, a cada domingo, era aquela loucura, porque a gente tem uma dificuldade muito grande com jovens na igreja, sendo na catedral, né? Até que, enfim, chegou o momento dela dizer, não, vou sair daqui e tal, então vou lá para a alternativa, e nós aqui ganhamos, porque, no fundo, ela está nos ajudando aqui também, né? Eu nunca me encantei com tanta gente num grupo tão pequeno. Que bom. É muito bom ouvir isso.
Vamos lá, gente. O que mais que nós precisamos dizer para encaminhar? Quem sabe voltar para a Darlene para ela fazer algum fechamento? O Luiz quer fazer alguma coisa? Como é que fazemos? Não, acho que da minha parte é só corroborar o que todo mundo disse aí, né, da riqueza da nossa classe de escola dominical, né, e também mencionar isso, que pode ser uma constatação importante, né, que o Lucas mencionou, né, quando ele fala assim, com uma pessoa simples, né, eu acho que foi essa expressão que ele usou, uma expressão similar a essa, né. Eu acho que todos podem entrar num debate como esse. Claro que aqui uma maioria de nós, eu ia dizer de nós outros, né? Uma maioria de nós outros vem mais do mundo acadêmico, está muito acostumado com essas discussões que colocam, como disse a Ivonete, mais filosofia, sociologia, psicologia, etc., que nós todos aqui somos da área de humanas praticamente, né? E sociais. Então, a gente traz aquilo, o cabedal que a gente tem para discussão. Claro que nós temos que nos esforçar sempre a deixar o mais palatável possível para quem não milita nesse mundo, né? É uma escola dominical. Claro, não precisamos reduzir a pão e água, né? Mas nós podemos ir um pouquinho mais na carne e na verdura mais forte, né? Então, é isso aí. Eu acho que essa é a riqueza desse grupo, né? E por isso, Lucas, se chama classe alternativa, porque lá na Igreja Central, na Catedral, sempre foi uma alternativa para todo mundo que, de certo modo, não se enquadrava em outras classes, e não é assim só porque só tinha gente da Unimep ou da universidade lá, não. Era todo mundo que queria um pouco mais do que ofereciam outras classes, e uma discussão, como o Klaus dizia, né? O Klaus é o marido da Darlene, o Klaus falava assim, um papo cabeça, como um papo mais cabeça, né? E a gente foi assim, se formando esse grupo, né? Tem outras pessoas que não estão conosco, que não sei, não se enquadraram nesse meio tecnológico aqui que nós estamos usando, mas lá a gente sempre teve uma variedade muito grande de gente na discussão, né? E isso é interessante, é a Luiz, riqueza. E é interessante, Luiz, que lá, ao vivo e a cores, bom, a maioria de vocês estava lá com a gente antes, na verdade, lá, essas nuances, né, de, vamos dizer assim, uma pseudo melhor preparação ou menor preparação, isso sempre se diluiu muito, assim, a gente nunca teve na classe nenhuma situação de incômodo, de constrangimento, as pessoas andavam juntos, né? Assim, o próprio grupo tem uma flexibilidade de ajudar o outro e tal. E a gente sempre teve classe cheia lá, foi sempre muito bom, né? Então, assim, acho que quando a gente voltar agora, a gente volta, inclusive, com algumas dessas de nós mesmos mais fortalecidos, mais seguros, né? E até alguns de nós, quem sabe, assumindo outros lugares para a gente ir também revezando. Acho que um pouco do espírito da classe, Luiz, também sempre foi esse, de criar liderança, né? De não ser a classe do fulano, a classe da fulana, mas ao contrário, a classe de todos nós, e a gente poder fazer isso e tal. Isso tem sido uma coisa que para mim, assim, é tão importante, que eu tive lá no começo dessa classe, né? Eu era casada, tinha um marido, tinha outras pessoas naquele contexto, nós criamos essa classe lá em 88, 89, não sei bem exatamente o ano que foi, e um dos aspectos era esse, incluir as pessoas diferentes, e oportunizar, né, essa experiência de dar aula, de ser professor, enfim. Então, a gente tem, embora muitos de nós, muitos daqueles não estejam mais, a gente tem, quem ficou, né, tem tentado honrar isso, né? Foi uma classe que se consolidou na escola dominical, né, na Central, né, porque já faz tanto tempo, se fala em 88, nossa, é um tempinho importante, né, até hoje. Então, se consolidou no nosso contexto, significa que tem validade, né, tem importância para o grupo que ali se reúne, né. Graças a Deus a gente conseguiu manter isso agora nesse tempo de isolamento, né, inclusive
agregando novas pessoas, até de longe, né? Como é o caso da Edna. Outro dia teve uma pessoa do Chile na classe, e por aí vai, né? É isso mesmo. E a gente tem até que dizer isso, né? Porque o coletivo da classe é que é o rico dessa classe. Não? O rico dessa classe é que ela não é responsabilidade de uma de todos nós. E eu me lembro que quando a gente entrou em pandemia, o Luiz me ligou e disse, olha, nós podemos fazer. Para mim foi, assim, uma surpresa, porque eu seria incapaz de bancar isso tudo, né? Assim, embora seja simples, mas eu não domino essas tecnologias todas. E o Luiz se dispôs. E, assim, de novo eu quero dizer, né? Só é legal porque todo mundo bota a mão, todo mundo propõe, todo mundo segura a onda. É muito legal isso, né? Vamos lá, Darlene, quer fazer... Zoé, fala. Zoé é nosso coordenador da escola dominical, ela tem que nos dar fazer um chave com a gente. A vai. Superintendente. É? Sou do tempo dos ecônomos e do superintendente. Não, só dizer que hoje é o dia da nossa escola dominical e a gente, mais do que lembrar e orar para que a gente possa voltar e voltar assim com força total, porque eu tenho me preocupado como será a nossa volta, com poucos alunos, a dificuldade de todos voltarem e estarem novamente assumindo a sua posição dentro da igreja. A gente tem que colocar isso em oração. Feliz pelo aniversário dela, mas também colocar essa preocupação, que é a minha preocupação. Hoje é o dia da escola dominical ou é o aniversário da escola dominical da nossa igreja? É o dia da escola dominical. Né? Olha só, não tinha nem me dado conta. A única coisa que eu sei é que hoje é o dia do gaúcho e da gaúcha, né? Zoé e Rosa. A Zoé já me mandou um postzinho de gaúcho hoje de manhã. Manda um mate aqui para comemorar. Mas eu recomendo que vocês leiam lá o boletim da escola da igreja hoje, que tem um texto... Não, acho que, Rosa, não sei. Por exemplo, eu não recebo boletim. E não sei, muita gente talvez não recebe. Assim como nem estou naquele grupo do culto. Né? Não... Sei. Quer que eu te ponha naquele grupo do culto? Eu peço o pastor te colocar. Ou quer que eu ponha o boletim no nosso grupo aqui? O boletim, né? Seria bom distribuir por aqui, talvez pelo nosso WhatsApp, porque nem todos estão nessas listas, né? Pois é. E eu também foi colocada a mensagem sobre a escola dominical nos três grupos principais, né? Então, isso é bom que o pessoal se detenha e dê uma olhadinha. Vamos providenciar. Eu preciso me retirar. Quero desejar um domingo abençoado para todos vocês. Bom dia, saudações ao Rui. É isso aí. Darei sim. Muito obrigada. Darlene, quer dar um fechamentozinho ou fechando assim quando tá? Eu só quero anunciar a sobremesa. Para quem por acaso não sentiu falta na aula de hoje, eu deixei para mandar no grupo do WhatsApp a sobremesa, um texto do Rubem Alves sobre corpo. Pois é, né, tio? O Rubem Alves era o Marasquim, né? Rubem Alves trabalharam muito esse tema. E seria bom se você transformasse em PDF sua apresentação e, se puder, também distribua por lá. Tá bom. Faço isso, sim. Então tá muito boa. Vamos terminar então, pessoal? O Luiz pode orar por nós e a gente vai encerrando? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela manhã que nós passamos aqui juntos, nesse momento de estudar a lição da escola dominical, a tua palavra, esses temas tão importantes que nos tocam na nossa vida cotidiana e nos ajudam a compreender melhor como ser cristãos e cristãs no mundo em que nós vivemos e com os desafios que se apresentam a todos nós. Senhor nosso Deus, abençoa a nossa igreja, a nossa escola dominical, aqui lembrando o dia da escola dominical hoje, te dando graças por essa agência de formação educativa e de evangelização ao longo de tantos e tantos anos, né? E aqui na nossa igreja especialmente, o grande desafio que, como mencionou a irmã Zoé, teremos pela frente quando for retomada a classe de escola dominical presencial, e não sabemos ainda qual será
o resultado disso, mas tudo está nas tuas mãos, assim como nós também colocamos nas tuas mãos a vida de cada um de nós, das nossas famílias, dos irmãos e irmãs que não estiveram aqui conosco hoje, pedindo-te, Senhor, especialmente e muito especialmente por aqueles que estão enfrentando problemas de saúde, problemas econômicos, aqueles, ó Pai, que estão passando por qualquer tipo de dificuldade. Tu conheces e sondas as mentes, os corações e os nossos corpos, e sabe aonde está doendo na vida de cada um de nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos, te rogamos, por tua misericórdia, por teu amor e por tua graça, que sabemos que são incomensuráveis. E entregamos nas tuas mãos o dia de hoje, esse restante de domingo, que possamos ter um descanso com as nossas famílias para essa semana que se inicia. Que tudo seja abençoado, acompanhado por tua presença e por tua graça nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Então, tudo de bom para todo mundo, uma boa semana, né? Bom dia. E a gente Bom passa domingo a bem. todos. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau.